Ok, como eu falei para vocês, então a técnica é bastante eficiente, eu tenho N cases, sabe, graças a Deus de sucesso, e todos eles, as pessoas relatam mesmo, é muito bonitinho, que ela, olha o que você fez com a minha vida, olha, teve uma menininha que ela viu o irmão dela sendo retirado morto da água, e ela, 8 aninhos ela tinha, ela falava, ai, toda hora vem um flash, eu vejo meu irmão sendo retirado morto da água, fiz a técnica com ela, falou, nossa, agora eu só vejo um borrão. Então, é eficiente sim. Ah, uma coisa legal, só para deixar claro aqui para vocês, isso aconteceu com a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela sempre me ajudou no trabalho de preservação de vida. Um dia ela estava de carro, ela pega uma moto e ela que estava errada, e ela só ouviu uma frase assim, morreu. Pensa no trauma que foi esse momento. E aí quando eu fiquei sabendo dessa situação, e o trauma, gente, para vocês verem como é sério, o trauma, ele acaba se instalando depois que você dorme. Então, se você acontecer um trauma e você já correr e liberar esse trauma, é legal que ele não se instala. Aí eu fiquei sabendo, liguei para minha irmã, escuta, você não quer que eu faça um acompanhamento com ela? Não, ela tá tudo bem, fim de semana a gente vai se encontrar, você faz. Ela teve um tique nervoso muito forte, ainda ela fazia direito na época, ela foi fazer, o professor ainda ficou preocupadíssimo, falou, nossa, tem um psiquiatra, tem que tomar um remédio, olha como você tá, senão depois não melhora. E aí ela me procurou, eu fiz a sessão, mas olha, foi. Aí teve um momento, ela virou e falou assim, nossa, agora parece que eu consigo respirar. E aí ela desbloqueou e sumiu, gente, parece que tirou com a mão. Tanto é que no outro dia ela foi na aula, o professor, aliás, no mesmo dia que ela estudava à noite, o professor nem acreditou. Nossa, mas parou? Você foi no médico, tomou remédio, por isso que parou? Não, eu não fui no psiquiatra, eu fui na minha tia. Ué, mas o que a tua tia fez? Não, ela é psicóloga e ela tem umas técnicas diferenciadas de liberar trauma, e daí ela fez em mim. Aí o professor, inclusive, nem acreditou direito, para falar que a técnica é eficiente, ela é muito boa. Então, acredite. Você vai liberar a emoção disso que está te segurando, senão você não consegue avançar. Repetindo a frase, eu tenho que liberar a energia do passado, não é minha, é de um autor. Eu tenho que liberar a energia do passado para viver um presente e sonhar com o futuro. Então, vamos juntos nesse processo? Então, escolha dessas situações todas que você falou, qual é a que você gostaria de trabalhar hoje? Pegue aí, te dou um tempinho para você pensar nessa situação. Ok. Agora eu quero que você feche os seus olhos, entre em contato com esta emoção dessa situação, busque na sua memória como se fosse um filme e busque detalhes desse filme. Quantos anos você tinha? Se você quiser ir falando alto para você mesma, pode, porque é importante que você busque bem na memória para deixar bem vivo aí no teu cérebro, para que a gente faça a técnica e que ela seja mais eficiente. Então você pode ir pensando, enquanto eu estou falando aqui, vai buscando esses detalhes. Quando que foi? Aonde você estava? Quantos anos você tinha neste momento? Haviam mais pessoas com você? O que aconteceu com detalhe? Conte a história com detalhes para você mesma. Busque na sua memória como se fosse um filme. Isso, e vá falando para você todos os detalhes. Fale da emoção que vem para você nesse momento. Era tristeza, era raiva, medo, ódio. Qual a emoção que vem para você lembrar dessa situação que você vivenciou? Isso, entre em contato com essa emoção. Muito bem. Agora pense novamente no limiar dessa dor. De 0 a 10, pensando que 0 é mínimo e 10 é máximo. Quanto que é intensa essa, vamos supor, tristeza, se foi a emoção que veio, de 0 a 10, quanto é forte essa tristeza em você a hora que lembra dessa situação? Isso, muito bem, entre em contato com essa dor, vá lembrando cada detalhe, onde você estava, com quem você estava, o que falaram para você, qual a intensidade que colocaram nessa fala, que te magoou tanto, isso, vá buscando tudo isso na sua memória. Isso, muito bem. Agora, ainda com os olhos fechados, eu te convido a pegar essa palavra, essa emoção que é mais forte, se vierem 2 da mesma situação ou 3, não tem problema. Pegue essas emoções agora e
coloque no outdoor. Imagine um outdoor bem grandão e coloque essas palavras no outdoor. E busque detalhes. Qual a cor do fundo desse outdoor? Qual a cor da letra? Era letra de mão? Letra de forma? Letra grossa? Letra fina? Busque detalhes nesse outdoor. Isso. Depois que ficou bem claro, assim, bem vivo, eu convido você a abrir os seus olhos, descruze as suas pernas, descruze os seus braços. E aí vai repetindo comigo essas palavras. Batendo primeiro aqui no ponto karatê, repete junto comigo. Apesar desta dor que eu sinto na minha alma, que é referente a essa tristeza, a essa mágoa, a essa culpa. E vá falando essa palavra, essas emoções, sentimentos que está em você. Apesar do nojo que me dá lembrar essa situação, apesar do sentimento de rejeição, apesar do abuso, apesar dessa dor que contorce a minha alma, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Isso. Continue batendo aqui na sua mão. É importante que fique com os olhos abertos, é importante que fique com o braço, as pernas cruzadas para fazer fluir a energia. E novamente continue falando comigo. Se eu não falei a emoção que você está sentindo, repete, vá colocando outras e vá falando, entrando, assumindo, de fato aconteceu isso comigo, de fato é o que eu estou sentindo, o inconsciente é o hoje, é agora, a dor está aí, como se fosse ontem. Então assuma esse poder. Então vamos lá. Apesar de tudo que aconteceu comigo, apesar da minha dor, da frustração, a dor da saudade, apesar da dor do abuso, apesar da dor da rejeição, apesar da dor do abandono, apesar da dor dos maus tratos, apesar dessa dor que contorce a minha alma, apesar das palavras horríveis que declararam a meu respeito, apesar de eu ter me sentido um nada, apesar de eu ter me sentido um lixo, apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mais uma vez, e vá repetindo comigo essas palavras. Apesar de tudo que me aconteceu de ruim, apesar da tristeza, apesar da mágoa, apesar da culpa, apesar do medo que eu estou dessa situação, apesar da insegurança, apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Apesar de tudo que eu estou sentindo neste momento, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar da rejeição, apesar da minha pobreza, apesar até mesmo da minha pobreza de espírito, apesar de tudo de ruim que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Lateral dos olhos, bem no ossinho aqui, ó. O outro era aqui bem no meio, né, dos olhos, aqui da lateral. Apesar de tudo que me aconteceu, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar da frustração, apesar da discórdia, apesar das brigas, apesar do desespero, apesar de tudo que eu estou sentindo neste momento, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embaixo dos olhos, apesar, bem embaixo aqui, ó, apesar de tudo que eu estou sentindo, apesar da crise, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar do meu desemprego, apesar da dificuldade financeira, apesar dos traumas que eu já vivi, apesar de tudo de ruim que me contorce a alma, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Bem embaixo do nariz aqui, ó, apesar de tudo que me aconteceu de ruim, apesar da dor na minha alma,
apesar da frustração, apesar do medo, apesar dessa paralisação que eu me encontro, apesar do desespero, da rejeição, apesar do abuso, apesar da traição que eu sofri, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Bem no buraquinho do queixo agora, apesar de tudo que eu estou vivenciando, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar dessa crise, apesar da minha angústia, apesar das traições, apesar da dor que contorce a minha alma, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Aqui no meio do peito agora, apesar de tudo que me aconteceu, apesar do medo, da tristeza, da insegurança, apesar dessa crise que está me apavorando, apesar da dor, da solidão, apesar da falta que as pessoas que eu amo me fazem, apesar de tudo de ruim que eu estou sentindo neste momento, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Isso. Agora, lembrando dos olhos abertos, batendo aqui, ó, uns 4 dedos abaixo da axila, apesar de tudo que está me acontecendo, apesar do medo, apesar da crise, apesar da insegurança, apesar da frustração, apesar da dor da solidão, apesar de tudo de ruim que eu estou sentindo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Batendo agora, punho com punho, apesar de tudo que eu estou sentindo, apesar do medo, apesar do pânico, apesar da solidão, apesar da rejeição, apesar do abuso, apesar da desvalorização, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Batendo agora bem no alto da sobrancelha, bem no alto da cabeça, apesar de tudo que eu estou vivenciando, apesar do medo, apesar da insegurança, apesar da tristeza, apesar da apatia, apesar dessa crise, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Isso, muito bem. Agora respira fundo, fecha os seus olhos novamente. Busque na memória essa emoção que você trabalhou, busque na memória esse outdoor que você construiu mentalmente e veja como estão essas palavras. Como estão essas palavras? Alterou esse quadro? Como que está? Ficaram mais fortes, mais fracos? Como ficaram essas palavras ou esse outdoor? Geralmente, a pessoa vai diminuindo a tonalidade, às vezes vai ficando mais fraquinho, vai sumindo. Pode anotar aqui embaixo como ficou o seu outdoor. Quais foram as palavras, como que ficou, o que você está sentindo. De 0 a 10 agora, né? Antes você falava que de emoção estava 7. E agora de 0 a 10, a hora que você olha, quanto que vem de emoção? Isso aí é para você ter um parâmetro para ver como vai diminuindo. Gente, 99,9% dos cases que eu atendi, diminuiu, a pessoa fala sem dor, eles falam no poder da transformação, a não ser que você esteja muito no mimimi, na criancinha mesmo, muito apegada com a sua dor aí, não queira jogá-la por culpa, mas se você está ouvindo tantos vídeos até agora, olha, com certeza você teve um bom resultado, ok? Agora então nós vamos fazer um sem falar, tá? Faz parte também desse processo. Não cruze as pernas, não cruze os braços, cruzei já minhas pernas, sem falar. Então, você vai bater aqui, ó, bem aqui, ó, no meio das sobrancelhas. Bate aqui, por favor. Respira, olhos abertos. Se tiver vontade, você já boceja, que vai unindo o físico com o psiquismo e vai relaxando. Inclusive, depois que você fizer, ó, agora bem embaixo dos olhos, inclusive depois que você faz a técnica, às vezes você tem uma moleza, um soninho, é normal, vai deitar, porque ele só fez fluir a tua energia, ele desbloqueou, a tua energia vai fluir normalmente, isso. Batendo agora embaixo do braço de um lado, embaixo do braço do outro lado, isso.
batendo bem aqui no alto da cabeça, isso. Agora você bate aqui entre o primeiro e o segundo dedo, e enquanto você bate, você fecha bem os seus olhos, aperta bem os olhos, fecha, fecha, fecha os olhos, arregala bem os olhos, isso. Fecha bem os olhos, fecha, 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 fecha os olhos, arregala bem os olhos, de novo, fecha, 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 fecha bem os olhos, arregale bem os olhos, de novo, fecha, 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 fecha os olhos, abra bem os olhos, mais uma vez, fecha, fecha, fecha bem os olhos e abra bem os olhos, isso, muito bem. Agora, por favor, faça como se fosse um V com os olhos, a cabeça fica fixa, só movimento com os olhos. Olhe para cima e para a direita, olhe para baixo, como se quisesse olhar para os teus pés. Olhe para a esquerda e para cima, olhe para os seus pés novamente para baixo, olhe para a direita e fique fazendo esse V com os olhos. Isso, muito bem, faça esse movimento com os olhos, provocar essa irrigação aqui interna através do movimento dos olhos. É fantástico para te conectar com você mesma, fazer fluir a energia. Agora você vai fazer 6 movimentos completos com os olhos para um lado e 6 para o outro, tipo bem completo. Olhe bem para cima, bem para a direita, bem para baixo, bem para a esquerda, bem para cima. Isso. Para o outro lado agora, para baixo, isso, inverte o lado e faça 6 movimentos com os olhos. Isso, agora pense numa música. Eu vou cantar uma aqui, mas você vai pensar na sua música. A hora que eu contar 1, 2, 3, você canta a sua música, não é para inventar não. Pensa numa música, porque é para a gente trabalhar lado direito, lado esquerdo do cérebro, emoção, razão, nós vamos dar essa trabalhada internamente também, ok? Então pense numa música, eu vou contar até 3, você começa a cantar e eu vou cantar uma aqui também, tá bom? La 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 la. La 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 la. Isso. Agora você vai contar de 1 a 5 em voz alta. Eu espero você contar, depois eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Olha como vem, né, a respiração. Agora pense em outra música e cante outro pedacinho no lá, 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 por favor. La 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 la. Ok, novamente aqui no meio dos olhos, embaixo dos olhos, por favor, embaixo do braço. No outro lado do braço e no meio do peito, aqui é a região do timo, gente. Tá com angústia? Bate aqui, você tá ativando ele. Ele é fantástico, ele vai te dar essa paz de espírito, ele que é responsável pela sua vitalidade, alegria, isso. Respira fundo, novamente fecha os seus olhos, busque na memória aquele outdoor com aquelas palavras que você colocou e veja como eles estão. Com certeza eles alteraram, com certeza as emoções estão sendo liberadas negativas. E aí o que você vai fazer? Acabamos agora esse vídeo, você vai voltar novamente essa segunda parte e fazer de novo essas duas técnicas. Ouvir 2 vezes esse áudio, esse mesmo áudio, o segundo aqui, que a gente passou nesse dia. Gente, você não sabe o poder que tem esta técnica. Ela é maravilhosa. Só faça. Faça e você vai ver o resultado. Nós merecemos ficar em paz, nós merecemos ser livres. Livres para encontrar o sucesso, a alegria, a paz de espírito. Livre para dançar diante das situações com muita leveza pela vida. Porque eu estou conectada agora comigo mesma e não mais com os meus traumas. E viva a liberdade. O trauma tem cura, sim.